Olá, tudo bem com você? Vamos finalizar nossa série, o Senhor nosso mentor e nada nos faltará. Foi 31 vídeos e episódios extraordinários, a qual nós fizemos um mapeamento em cada emoção, baseado na palavra de Deus, trazendo dicas, trazendo insights, um método, um passo a passo para poder te ajudar a cuidar da sua emoção e adquirir a inteligência emocional à luz da palavra de Deus. E o tema de hoje é como ser feliz no mundo infeliz. Será que você tem buscado a felicidade dentro desse mundo? Será que é possível ser feliz nesse mundo infeliz? Será que tem como eu viver só sendo feliz e nada de tristeza chegar até mim? Ou nos meus negócios, na minha família? Nós vamos aprender hoje um pouquinho e um passo a passo dentro desse episódio com esse título do tema, como ser feliz nesse mundo infeliz. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se no Senhor. É isso. Qualquer circunstância que você estiver enfrentando, você precisa ser alegre no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus. Um paciente estava falando com o seu psicólogo sobre o quanto estava infeliz. E o psicólogo disse: há um palhaço na cidade que, aliás, já indiquei para muitos pacientes. Ele faz qualquer pessoa rir. Eu tenho certeza de que se você assistir ao show desse palhaço, conseguirá dar muitas risadas. O homem disse: mas doutor, eu sou esse palhaço. Ele fazia as pessoas rir, mas ele estava infeliz dentro de si mesmo. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas fazem as outras pessoas sorrir? Ou passa um semblante de felicidade, de sucesso, mas dentro de si está chorando, está amargurado, está angustiado. Todos buscam felicidade, até os palhaços da vida. Talvez você seja como esse homem. Consegue fazer os outros rirem, mas no fundo você está infeliz. E como você sair do estado de infelicidade para o estado de feliz? Somente buscando a presença de Cristo Jesus sobre a sua vida. Amém? O apóstolo Paulo era um dos homens mais felizes que já existiu na face dessa terra, nesse mundo, né? Preste atenção, por exemplo, olha só o que ele diz, na carta dos Filipenses. Ele não cansa em dizer, alegra-vos. Por isso a carta chama carta da alegria, segundo alguns estudos, né? Porém, foi escrita dentro de uma prisão. Paulo não queria estar ali mesmo assim. Vemos qual é a sua atitude? Alegre-se sempre no Senhor, alegre-se. Você vê, ele estava num ambiente não agradável, numa prisão, preso. Depois você pesquisa como que era a prisão da época do apóstolo Paulo, você vai se chocar, você vai ficar até mal em ver a situação. Mas Paulo, ele não estava olhando o cenário, ele não estava olhando o enredo, mas ele estava olhando aquele que estava do seu lado, que era Cristo Jesus. Por isso que ele nos incentiva a nos alegrar no Senhor quando nós estiver passando por uma enfermidade, quando nós estiver passando por um problema financeiro, quando nós estiver passando por um problema no nosso relacionamento, na educação do nosso filho. Alegre-se no Senhor, é isso mesmo, volto a dizer, alegre-se no Senhor. O apóstolo Paulo não tinha liberdade em nenhum sentido da palavra. Como era o costume da época, Paulo estava provavelmente algemado a 2 soldados, homens grotescos que talvez blasfemassem o nome de Deus. E lá estava o apóstolo Paulo, um homem espiritual, educado, culto, douto nas suas palavras. Isso mostra um princípio importante. Não importa a situação que você esteja, é possível sim você ser feliz. Repita isso, não importa a situação que eu esteja hoje, o que importa é que há como eu ser feliz sim. Talvez, assim como o apóstolo Paulo, você esteja numa prisão emocional, numa prisão financeira. Isso pode ser uma doença que te arrastou para a cama, como a depressão. Talvez você esteja tendo que lidar com o fim de um relacionamento perturbado que você vivenciou e você está amargurado, angustiado, sem esperança de um futuro, de um novo amanhecer. Chegou o momento de você buscar força no Senhor, porque buscando no Senhor irá renovar suas forças. Buscando o Senhor, você irá se alegrar no meio da dificuldade. Busque no Senhor a alegria que lhe falta. Amém? A boa notícia é, as situações podem ter te levado aonde você está até agora. Ainda assim é possível você ter alegria. Como experimentar a alegria que Paulo experimentou? Agora eu vou te passar alguns passos para você seguir. Primeiro lugar, nunca fundamente a sua felicidade em pessoas ou em lugares. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, né? Eu posso morrer a qualquer momento ou qualquer hora. Ele era um pastor, ele era um mentor, ele planejava várias igrejas lá em Filipos, mas ele era natural. Em alguns estivessem deprimidos por causa da situação do apóstolo Paulo, ele estava em si feliz, ele estava alegre, ele estava com um estado de felicidade extraordinário, dependendo da situação. A sua fisionomia era de uma fisionomia que tudo estivesse bem, e na verdade não estava bem, né? No entanto, ele diz, não alegre-se em mim. Paulo, alegre-se no Senhor. E aqui está o segredo de tudo. Você não pode colocar a sua alegria no seu cônjuge. Você não pode colocar a sua alegria no pastor, no mestre que te ensina a palavra de Deus. Você tem que colocar a sua alegria não em pessoas, mas sim em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para te salvar, meu amigo, minha amiga. Você tem colocado a sua alegria no Senhor? Segundo lugar, nunca fundamenta a sua felicidade nas circunstâncias. Se você for depender das circunstâncias para ser feliz, vai ter muitos problemas. Elas mudam o tempo todo. Nós estamos como se fosse num carrossel. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos aqui. Então precisamos saber viver em cada fase da nossa vida. É tolice basear a sua felicidade nas circunstâncias. Pense aonde o apóstolo Paulo estava, numa prisão. Não há motivo humanamente falando para ser feliz naquele lugar, mas ele estava feliz porque ele estava feliz. Essa pergunta, porque Jesus Cristo estava dentro dele, porque ele tinha Jesus do seu lado, o Santo Senhor estava lá, o Espírito Santo também, porque ele tinha certeza e a convicção que Jesus estava do seu lado e ele estava buscando força em Jesus. Você tem essa convicção?
Em terceiro lugar, nunca fundamente sua felicidade em você mesmo ou na sua capacidade intelectual. Paulo poderia pensar: eu sou o apóstolo de Cristo, deveria estar numa situação melhor, deveria estar pregando, por que vim parar aqui nesse buraco, nessa prisão? Mas veja a declaração maravilhosa que o apóstolo Paulo fez, que quero que saibam, meus irmãos, está falando para mim e para você, tá? Que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 2, em outras palavras. Se eu estou aqui hoje na prisão, é para promover o Evangelho, é para divulgar mais e mais a obra de Deus, é para mostrar para as pessoas que Deus estava comigo em todas as fases da vida, mas em todas as fases eu era grato, em todas as fases eu estava confiante no Senhor Jesus Cristo. Você tem tido a mesma frequência do apóstolo Paulo? Ou você anda preocupado, ou você anda angustiado? Como que você tem vivido? Alegre-se no Senhor, porque Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo, amém? Quarto lugar, nunca fundamente sua alegria nos bens materiais que você já conquistou. Paulo não tinha nada, ele dependia das ofertas das igrejas dos primeiros séculos. Qual é então o segredo desse grande apóstolo? Como podemos ser felizes no mundo infeliz? Como ele conseguiu ser feliz naquela situação? A resposta está no capítulo 4 da carta do Filipenses, que ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Em outras palavras, ele programou a sua mente com a neurolinguística. Em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer problema que ele estava enfrentando, ele iria buscar encontrar a felicidade no Senhor dentro daquele problema. E aí você deve falar assim: isso é muito difícil. Imagine, eu estou fazendo uma quimioterapia, eu estou passando por um processo de câncer, eu estou na remoção de uma cirurgia, de um tumor, talvez o meu parente faleceu, eu estou em luto, como eu vou me alegrar? Ei, se alegra no Senhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Deus, é claro. Se você perder um parente, você não vai se alegrar naquele momento, você vai viver o luto, mas você tem uma esperança, a esperança da volta de Jesus, a esperança de encontrar o seu irmão, o seu filho, o seu cônjuge, o seu marido, seja quem for que faleceu, que descansa no Senhor, um dia na Nova Jerusalém. Então isso é motivo de se alegrar no Senhor, tá? Eu poderia parar de... Aí o autor está falando assim, eu poderia parar de escrever agora mesmo dessa declaração poderosa, mas Paulo nos ensina como encontrar a felicidade, e a felicidade está em Cristo Jesus. Você está precisando de um perdão? Você está precisando buscar felicidade nesse mundo infeliz? Entenda uma coisa: Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, para te perdoar. Ele está esperando você buscar Ele para te encontrar e te dar uma nova vida, uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Jesus disse: dou-lhe a vida eterna e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Você está precisando de força? Paulo também diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É o presidente? É o vereador? É o sistema? Não, é Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Não há tempo e nem espaço para sua alma ficar vagando por aí. Jesus Cristo precisa de você. Jesus Cristo conta com você e Ele quer dar a alegria do reino para você. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Espero que a sua resposta foi sim. Se o apóstolo Paulo pode ser feliz dentro de uma cadeia, você também vai ser feliz nesse mundo infeliz a qual estamos vivendo. Porque esse mundo já é do Satanás, esse mundo já é do maligno, esse mundo já está em trevas. E a nossa felicidade realmente só está no Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a cura para todas as emoções negativas e problemáticas que muitas pessoas estão passando hoje em dia na sua mente, né? Algumas pessoas com situações difíceis. Nós sabemos que 80% do brasileiro não tem inteligência emocional, não sabe gerenciar as suas emoções, não sabe administrar ela. Mas a cura de 100% dessas doenças está em se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor, porque você foi projetado para ser um sucesso e não um fracasso. E se hoje você está passando por um problema, por uma dificuldade, é passageiro. Você irá vencer em nome de Cristo Jesus. Tome posse. Deus abençoe, foi um prazer. 31 episódio falando sobre o Senhor é o nosso mentor e nada nos faltará, trazendo soluções estratégicas dentro de versículos para cuidar das suas emoções. E agora você tem uma playlist aí totalmente gratuita que você pode rever novamente, comentar, compartilhar, divulgar. Vamos junto levar essa esperança para o nosso próximo que está sem esperança. Deus abençoe, fique com Deus e não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar e de interagir conosco. Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima série que vai ser os códigos da Bíblia. Nós vamos dar continuidade nessa série que nós paramos para dar mais ênfase nessa série do Senhor Nosso Mentor, nada faltará, para não juntar, mas toda sexta-feira vai ter um episódio para você, os códigos da Bíblia. Aguarde você dentro dessa nova série. Abraço.